Raquel de Queiroz nasceu em Fortaleza, Ceará, em 17 de novembro de 1910, e ali viveu até os 5 anos de idade. Mudou-se com a família para o Rio de Janeiro em virtude da terrível seca que assolou o Ceará em 1915. Em 1917, mudou-se para Belém do Pará e em 1919 retornou para o Ceará, onde fixou residência. Iniciou sua carreira jornalística escrevendo para o jornal O Ceará, quando tinha apenas 17 anos. Aos 19 anos, começou a escrever em segredo o romance que a tornaria conhecida como escritora, O 15. Em 1937, foi presa pelo governo Getúlio Vargas, acusada de ser comunista. A autora permaneceu presa por 2 anos. Décadas depois, Raquel de Queiroz, em 1964, apoiou a ditadura militar brasileira, integrando o Conselho Federal de Cultura e o Diretório Nacional da Arena, partido político de sustentação do regime. Além do prêmio de Fundação Graça Aranha, a escritora também ganhou diversos outros prêmios, como o Prêmio Jabuti de Literatura Infantil, em 1970, e o Prêmio Camões, a maior honraria dada a escritores de língua portuguesa, em 1993. Raquel de Queiroz faleceu em 2003, no Rio de Janeiro, aos 92 anos de idade. Apesar do traço regionalista, a autora também escreveu obras com outros temas e estilos literários. No romance Caminho de Pedras, por exemplo, a autora representa uma narrativa que retrata a militância de esquerda na década de 1930 e as rupturas internas do Partido Comunista no Brasil. Um outro exemplo é o livro As Três Marias, romance em que a autora tematiza a adolescência feminina e utiliza de um estilo narrativo intimista e voltado a descrições psicológicas. A obra de Raquel de Queiroz é normalmente lembrada pelo estilo de sua principais obras. O regionalismo modernista presente no romance O 15, de fato, nesse específico livro. A autora dialoga com os outros regionalistas do Nordeste brasileiro, construindo uma narrativa que denuncia a miséria e sofrimento da população sertaneja pobre do Ceará. A história contada em O 15 é a jornada trilhada por Chico Beto, um vaqueiro que ficará desaparecido devido à grande seca que assolou a região em 1915 e sua família que se muda inicialmente para o Recife e em seguida para São Paulo. Graciliano Ramos foi um escritor e jornalista brasileiro pertencente à segunda fase do modernismo, denominada de fase de consolidação. Filho de Sebastião Ramos de Oliveira e Maria Amélia Ferro Ramos, Graciliano Ramos de Oliveira nasceu no município alagoano de Quebrangulo, dia 27 de outubro de 1892. Família de classe média, Graciliano era o primogênito de 16 filhos. Teve uma infância difícil, assinalada por dificuldades na relação com seus pais, bastante rígidos e frios. Estudou no internato em Viçosa e, em 1904, publicou no jornal da escola O Diluco sua primeira obra, o conto O Pequeno Pedinte. No ano seguinte, passou a viver em Maceió, onde se matricula no Colégio Interno 15 de Março. Quando terminou o segundo grau, em 1914, seguiu para o Rio de Janeiro. Na Cidade Maravilhosa, ele trabalhou como revisor dos jornais Correio da Manhã, O Século e A Tarde. No ano seguinte, casou-se com Maria Augusta Barros, que faleceu pouco tempo depois. Com ela, teve 4 filhos. Também atuou na carreira política, sendo eleito prefeito da cidade de Palmeiras dos Índios em 1928, cargo que ocupou até 1930. A partir de 1930, assumiu a direção da imprensa oficial e da instituição pública do estado em Maceió. Em 1936, casou-se com Heloísa Leite de Medeiros, com quem teve 4 filhos, Ricardo, Roberto, Clara e Luísa. Graciliano faleceu no Rio de Janeiro, dia 20 de março de 1953, vítima de câncer no pulmão. Além disso, Graciliano escreveu romances, contos, crônicas, literatura infanto-juvenil e, segundo ele, qualquer romance é social, mesmo a literatura. Torre de Marfim é o trabalho social, porque só o fato de procurar afastar os outros problemas é luta social. Vidas Secas. Romance publicado em 1938,
retrata a vida miserável de uma família de retirantes sertanejos obrigada a se deslocar de tempos em tempos para as áreas menos castigadas pela seca. A obra pertence à segunda fase modernista, conhecida como regionalista, e é qualificada como uma das mais bem-sucedidas criações da época. O estilo seco de Graciliano Ramos, que se expressa principalmente por meio do uso econômico dos adjetivos, parece transmitir a aridez do ambiente e seus efeitos sobre as pessoas que ali estão. Vidas Secas é um dos maiores expoentes da segunda fase modernista, a do regionalismo. O diferencial desse livro para os demais da época é o apuro técnico do autor. Graciliano Ramos, ao explorar a temática regionalista, utiliza vários expedientes formais, discurso indireto livre, narrativa não linear, nome dos personagens que confirmam literalmente a denúncia das mazelas sociais.